A paz de Deus, a paz do Senhor. Senão eu fico aqui conversando e a gente tem palavra de Deus para trazer. José Silva, a paz do Senhor. Sempre dando glória, glorificando a Deus pela irmã Patrícia e a família dela que aceitaram ao Senhor. Estão participando de um ministério. A irmã Patrícia louvando, a irmã Raquel conseguiu um abrir de porta de emprego. E eu creio, em nome de Jesus, que a mão do Senhor operará milagres. É Dona Tereza. Irmãos, deixa eu só escrever aqui o nome da família do Lucas. Dona Tereza e Gláucia e Michele. Vou estar orando, tá, Lucas? Em nome de Jesus, o Senhor é Deus para ir de encontro àquilo que você necessita. Gláucia, Michele e William. Tá orando, em nome de Jesus. E Deus é Deus para cumprir na vida sua e da sua família. Assim como a irmã Patrícia. Hoje ela e a casa dela servem ao Senhor. E logo em breve você e sua casa também servirão ao Senhor. E aquilo que pode estar acontecendo dentro da tua família, o Senhor é Deus para mudar. Tá bom, Lucas? A paz de Deus, mais uma vez. Irmãos, vamos orar. A palavra de hoje, Êxodo, capítulo 23, do versículo 20 ao 24, tá? Êxodo, capítulo 23, do versículo 20 ao 24, é a nossa palavra de hoje, palavra de promessa da parte de Deus para vidas aqui, para as nossas vidas. Viu, irmãos? Creiam somente que Deus é Deus. E Yolanda, a paz do Senhor. Hoje também, depois, eu passei o dia alegre com a irmã Patrícia, com o que ela falou, dela ter aceitado a Cristo, ela e a família dela. Depois aqui eu fui, irmãos, cuidar do meu presente que Deus me deu, que foi uma cama. Irmão, pense numa luta. Pense numa luta para colocar subir uma cama para o andar de cima da minha casa. Ou um quebra-quebra, teve que quebrar uma lajinha. Mas, irmão, se eu estou falando isso aqui porque o Senhor está falando algo assim. A gente não pode desistir, irmãos, com as dificuldades, às vezes com as coisas que acontecem no meio do percurso. Eu estava felicíssima. A gente tentou colocar, não subia a cama, não subia. Aí travava numa laje que tinha em cima, ou então na escada. E foi aquela luta. E eu falando, Senhor, foi um presente que o Senhor me deu. E a luta tá grande, mas eu repreendo toda a ação do inimigo, que eu não vou estragar essa cama para subir lá para cima. O Senhor me deu e assim como o Senhor me deu, Ele vai estar. Flávia, a paz do Senhor. Júlio, a paz de Deus. Então, meu irmão, se eu fosse uma Adriana de uns anos, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu ia murmurar, ia falar, poxa, tudo que eu consigo, sabe, tudo que vem é uma luta, é uma adversidade. Mas não, eu falando pro meu esposo, olha, era a serrinha que quebrava, olha, foi uma coisa. E eu falei, tá repreendido o inimigo e em nome de Jesus vamos glorificar. E a gente ia fazendo as coisas e dando glória a Deus, agradecendo. Irmãos, tá lá no lugar que tem que estar, subiu, não estragou. E tudo, irmãos, mesmo o trabalho que a gente teve de quebrar, depois recolher entulho, colocar para fora. Irmãos, nós não ficamos tristes. Por quê? Porque o Senhor é um Deus que cumpre. E no meio do percurso, do cumprimento daquilo que Ele tem para mim e para a tua vida, às vezes há alguns impasses, algumas coisas que vão acontecer, e até mesmo o inimigo mesmo, para ver se você desiste, se você fala contra Deus. Mas o nosso dever, irmãos, é glorificar o Senhor na vitória e mesmo estando em luta também. Glorifique ao Senhor. Tá com luta, tá com adversidade, foi humilhado, foi afrontado, o inimigo tem feito um reboliço dentro do teu lar, as portas para você estão fechadas, você dá um passo, dá 10 para trás, quando você pensa que vai, você volta de novo. Meu irmão, minha irmã, não reclame. Ore, repreenda o mal, mas glorifique ao Senhor, que o Senhor fará que no final do dia tudo dê certo. Então, meu irmão, minha irmã, estou dando um exemplo da minha vida mais uma vez aqui, para vocês entenderem que no caminho da promessa há algumas adversidades, há alguns percalços, há alguns
vamos dizer assim, algumas coisas para atrapalhar, mas que no fim vão cooperar para você chegar onde Deus quer que você chegue. Irmã, mas como uma coisa que eu estou querendo e apareceu uma dificuldade vai cooperar para aquilo que eu estou querendo, irmãos? Porque é na diversidade que o Senhor nos faz forte. É na diversidade que Deus nos fortalece para que a gente chegue naquilo que Ele prometeu para mim e para a tua vida. Não desista, Débora, a paz do Senhor. Seja bem-vinda. Não desista. Não deixe de as coisas que acontecem no meio do caminho vêm atrapalhar, meu irmão, minha irmã, aquilo que que Deus prometeu e aquilo que você sabe que Deus tem para você. Eu estou dizendo aqui para você entender, porque às vezes a gente vê vários em alguns ministérios, aí uns testemunhos assim que você fica, meu Deus, e assim às vezes você fica focando naquilo, achando que tudo é assim, daquele jeito. Irmãos, pode perguntar, eles não falam ali, porque são conduzidos a falar daquela maneira, só da vitória. Mas eles não falam do percalço que eles tiveram para chegar até ali. Todos têm, irmãos, não adianta, é mentira quem diz que não tem. Êxodo 23, tá, irmã Márcia? Do versículo 20 ao 24, tá bom, irmã Márcia? Deus abençoe. Então, meu irmão, é isso. Deus é Deus na minha e na tua vida. Eu sei que às vezes a luta é grande. Ontem quem estava aqui viu a minha dor. Mas eu vim aqui, irmãos, do jeito que o Senhor me mandou vir aqui e sentindo a dor que eu estava sentindo, porque tinha gente que precisava ouvir. E hoje eu chego aqui falando, olha, o choro foi durante uma noite, a alegria veio pela manhã, de ver uma família aceitando a Cristo, vindo, se firmando na rocha que é o Senhor, sabe, irmãos, concretizando uma coisa que o Senhor havia prometido e foi profetizado pela boca de uma irmã. E eu falei, tomei posse naquele dia e falou, olha, é para você. E eu falei, Senhor, eu aceito. Quando chegou, eu não sabia o que era, irmãos, e o Senhor preparou tudo, porque foi uma coisa assim, um dia antes, eu ganhei 4 travesseiros. E eu não sabia que eu ia ganhar uma cama. 4 travesseiros novos. Aí eu trouxe. Eu falei, aí quando o caminhão encostou no outro dia, que eu vi que era uma cama, eu só louvei ao Senhor, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu pulava, eu não sabia, irmãos, porque o Senhor prepara. E não foi nada pedido, foi Deus mesmo, falou e cumpriu. Então, o que eu estou dizendo aqui, tudo que Deus prometeu para você vai se cumprir, irmãos, mas não fique aí também parado, falando, não, continue na caminhada, tá difícil, marche, tá doendo, pai, olha, tá doendo, mas eu estou aqui, pai, sara a ferida, é golpeado, é traído, pai, olha, me cura, olha, não deixe que essa ferida me endureça, eu quero continuar no teu caminho, pai, alcance, alguém fez mal para ti, olha, pai, eu profetizo, sabe, pai, eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, vá de encontro a essa vida, que está no mal, está fazendo mal, fez o mal para mim, mas eu não desejo o mal para eles, que em nome do Senhor eles encontrem o seu irmão, meu irmão, minha irmã, é assim que a gente ora, ore pelos que te perseguem, e se você agir dessa maneira, em vez de bater de frente, sair brigando, meu irmão, minha irmã, sair batendo de frente com o mal, você vai ter não vai ter o resultado certo, mas se você orar por ele, pelas suas vidas, até na diversidade no emprego, às vezes está sendo perseguido por um encarregado, por alguém, meu irmão, coloque na presença do Senhor, Maureen, a paz do Senhor, Kim, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou falando aqui, já era para mim começar a palavra, mas é de Deus que eu estou dizendo aqui. Mesmo que haja percalço, não duvide que Deus cumprirá aquilo que Ele falou para ti. Não duvide. Fique firme. Espere. Em nome de Jesus. E o Senhor falou com essa irmã e falou assim, olha, é para provar que aquilo que eu lhe prometi, porque para você é muito grande. Deus tem uma promessa, irmã, na minha vida. Já disse aqui, meu lugar não é mais aqui onde eu estou, eu moro em São Paulo. Mas Deus tem uma promessa na minha vida de eu sair daqui. E em nome de Jesus eu sei que vai acontecer. Vai ser no lugar e para onde Ele mandou. Já me mostrou algum, assim, de cima, alguma
algumas imagens, e assim em visão, irmãos, e eu só louvo a Deus. Então o Senhor, quando falou pela boca dessa irmã, ele falou: olha, isso é só para você ver que aquilo que eu lhe prometi vai acontecer na tua vida. E nem precisava, irmãos, porque tudo, até essa obra aqui, que eu estou aqui, foi de Deus. Ele me deu uma visão há muito tempo atrás. Me mostrou falando num lugar que não tinha paredes. Tinha muitas pessoas, mas não havia paredes. E eu achava que era assim, ao ar livre, que eu ia pregar ao ar livre. Quando ele me mandou abrir um grupo no WhatsApp e depois vim fazer live aqui, o Senhor falou: olha, filha, está se cumprindo aquilo que eu lhe falei. Você está falando de mim num lugar onde não tem paredes. E para muita gente, pessoas que você espalhadas por aí, pela tua nação e por aí afora. E realmente se cumprir. Então, irmão, o Senhor vem cumprindo aquilo que Ele falou na minha vida. Estou contando aqui para me engrandecer? Não, irmãos. É para você entender, como testemunho, que Deus vai fazer na tua vida também. José Lourenço, a paz do Senhor. Então, hoje nós vamos ler Êxodo, capítulo 23, do versículo 20 ao 24. Tá bom, irmãos? Rafael, a paz de Deus. Paulinha, a paz do Senhor. Vamos orar. Se você tem fé, irmãos, e assim você crê, deixa um copo com água aí, tá com alguma dor, tá passando por alguma adversidade, acredita que precisa de uma libertação, precisa ser curado espiritualmente ou fisicamente, precisa de alguém da tua família, precisa ser curado, coloque aí, irmãos, nós vamos orar no final daqui da live e você faça, tome, se é para você, se é para alguém, leve, não precisa você falar. Sabe, vá lá, leve, ou então faça um prato, uma comida, peça para Deus abençoar, para curar, para libertar, para transformar a vida dessa pessoa. Irmão, não é para fazer mal, não, é para fazer o bem. Para que Deus liberte, para que Deus cure, para que Deus salve. E é assim, irmãos, que a gente faz a obra de Deus, é assim que a gente ama o próximo como a nós mesmos, é orando. Deus abençoe, irmã Márcia, muito obrigada. E Êxodo, tá? Capítulo 23, versículo 20 ao 24 é a nossa palavra. E Deus é Deus para cumprir na minha e na tua vida. Tá bom, irmãos? Então o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E vem mesmo. E as promessas do Senhor chegarão na tua, na minha, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, quão bom é estar na tua presença. Quão grandioso é te servir. Quão é bom, Senhor, ver os teus filhos e filhas indo de encontro ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu só tenho a agradecer. Não só pela vida do Flávio, não só pela vida da irmã Patrícia, pela vida de muitos que já passaram por aqui, aceitaram a Cristo, e cada um está dentro do lugar onde o Senhor preparou. E eu só tenho a agradecer. Agradeço as vidas que continuam aqui conosco, que andam conosco, está aqui todos os dias. Obrigado pela porta de emprego da irmã Raquel. Obrigado, Senhor, pela família do Lucas, que é a dona Teresa, a Gláucia, a Michele e o William e o Lucas. Pai, é uma família que ele pediu oração. Ele buscou ao Senhor. Ele está buscando ao monte que é o Senhor, que eu sempre falo aqui, eu não vou cansar de dizer, que é de onde virá o socorro. Eu não sei o que ele está passando, eu não sei como está a família dele. Mas o Senhor conhece o levantar, o deitar, o passado, o presente e conhece o futuro dessa família. E em nome de Jesus, como está escrito na tua palavra, se a gente orar e clamar, o Senhor ouve dos céus, leva a bênção, sara a terra, transforma e salva em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, que em nome do Senhor assim seja feito na vida do Lucas, da Dona Teresa, da Gláucia, da Michele, do William. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam alcançados, Pai, pelo Senhor, que os anjos do Senhor estejam ali ao redor, levando ali aquilo que eles necessitam, levando ali, Pai, em nome de Jesus, a tua boa palavra, para que em nome do Senhor eles sejam e façam parte totalmente da tua família, que é a melhor família de se estar. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado pelas lutas, pelas adversidades, porque verdadeiramente o Senhor é bom. E todo tempo, o Senhor vai ser bom. Para todo aquele que crê, para todo aquele que espera, para todo aquele que lhe busca.
Pai amado, Pai bendito, obrigado pelos teus anjos que já estão intercedendo aqui. Estão aqui ao nosso redor, intercedendo, guardando as nossas vidas, guardando os nossos entes queridos. Pai, em nome de Jesus, para a gente ouvir mais uma vez a tua palavra, mais uma semente que o Senhor nos entrega. Pai, que eu profetizo, desde já pela fé eu agradeço. Em nome de Jesus. Também vai de encontro, Pai, a família da nossa irmã Marta, Senhor, o Henrique, o Vanildo, esposo dela. Pai, visita essa família, esteja ali com os anjos, Pai, ali ao redor deles, trazendo, Pai, sabedoria, discernimento, direcionamento. Não deixe que o inimigo, Pai, venha atuar e fazer com que aquilo que ele quer aconteça. Mas o Senhor é Deus que restaura, o Senhor é Deus que transforma, o Senhor é Deus de família, o Senhor é Deus de amor. Vai de encontro à família da minha irmã Marta, vai de encontro na vida da irmã Fátima, que também tem as suas necessidades, a filha dela, o genro, os netos. Vai de encontro à irmã Camila, o irmão Ricardo, também que precisam de ti. Pai, vai de encontro, Senhor, à irmã Nina, à irmã Elaine, que também precisa do Senhor. Que o Senhor visite o irmão dela, Pai, cure, liberte, para que a tua filha são dois irmãos, vivam e vivam em paz, vivam em união e sempre grudado e pegado nas tuas mãos, porque o Senhor é aquele que livra, é o que liberta, o que transforma. Pai, onde o inimigo diz que não tem jeito, o Senhor é mestre para fazer dar jeito. O Senhor é poderoso para fazer tudo o que é impossível para nós se tornar possível, porque o Senhor é Deus que faz milagres. Pai, em nome de Jesus, visita a família da irmã Márcia, visita aqui a filha. Pai, em nome de Jesus, glória, glória seja dada ao Senhor. Deixa eu achar o nome aqui, não sei porquê. Irmã Raquel, não sei o nome que a senhora pôs aqui. Gabriela, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é Deus e o Senhor não toca à toa. Vai de encontro a Gabriela, Senhor. Não sei onde ela está, não sei o que ela está fazendo nesse momento. Se está dormindo, se está acordada, mas o Senhor é Deus. Envia um anjo do Senhor ali, Pai, para mudar a trajetória, para colocar a Gabriela no caminho que o Senhor escreveu para a vida dela. Que em nome do Senhor aquilo que está sendo barreira, que o inimigo tem colocado como barreira, para a tua filha não está seguindo a ti, não está pegado na tua mão, verdadeiramente, Pai, que em nome de Jesus o Senhor coloque por terra. Que em nome do Senhor a Gabriela também possa gritar em alta voz. Nós profetizamos pela fé, Pai, que ela vai servir ao Senhor totalmente. Totalmente, porque o Senhor também tem chamado na vida dela. Pai, em nome de Jesus é o que nós profetizamos. É que já agradecemos e damos glória, porque assim vai ser feito para a honra e glória do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado também pela vida da irmã Corália. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro da tua filha, que tem passado por lutas, que tem passado por momentos difíceis. Mas o Senhor é Deus que muda o cenário. Às vezes é um deserto que a gente olha para um lado e para o outro e não vê saída. Mas o Senhor é um Deus que abre uma porta no deserto para que os teus filhos, assim como a irmã Corália e a família dela, passem. Pai, em nome de Jesus, visita os filhos. Em nome do Senhor, também alinha os passos com o do Senhor. Pai, traz de volta, atrai para a tua família. Pai, em nome de Jesus, não só os filhos da irmã Corália, como os filhos dos meus irmãos e irmãs aqui. Toque, Pai, em nome de Jesus, para que eles sempre, sempre não saiam dos teus caminhos. E se estão fora, se alinhem, venham para o teu caminho, porque é o melhor caminho de se estar. Pai, eu profetizo. Em nome de Jesus, na vida da família da irmã Corália também. Ela e a casa dela servirão ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, eu louvo também, coloco diante de Ti a vida da irmã Malu, que não está aqui. Visita o irmão Alexandre, a Sofia. Eu creio, Pai, em nome do Senhor, que ela está bem. Mas o Senhor é um Deus que visita. Ela é tua filha. Pai, visita o ombro dela, que ela tem feito fisioterapia. Em nome de Jesus, seja curada para a honra e glória do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que a tua filha, porque ela é coluna também na casa dela, que ela deseja, que ela precisa, que os teus anjos vão levar e vão de encontro a ela em nome de Jesus. Que assim seja na vida da irmã Malu, na vida da Amanda, na vida do Hudson, na vida dos netos da irmã Márcia, da irmã Gilvanete, do esposo, da irmã Rosa, das suas filhas, da irmã Laura, da irmã da Anne, da Sofia. Pai, em nome de Jesus, da Ayla. Pai, em nome do Senhor,
O Senhor é Deus para transformar. O Senhor é Deus para mudar as histórias. Meu Deus e meu Pai, vai de encontro, Senhor, nessas vidas. Senhor, meu Deus, nós louvamos ao Senhor e agradecemos, porque cremos em nome de Jesus que tudo está sendo feito para a honra e glória do Senhor. Visita cada filho e filha do Senhor no caderno de oração, que está aqui desde o início da live e vai estar até o fim. E eu creio que o Senhor visitará cada pedido, cada clamor, cada ser que precisa de Ti nesse momento. Não só no caderno de oração, mas espalhados nessa terra que é tão grande. Onde houver um filho do Senhor necessitando do Senhor, que assim possa ser achado por Ti. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e lhe agradeço, em nome de Jesus, e profetizo e dou glória, porque assim está sendo feito, para a honra e glória do Senhor. Eu louvo ao Senhor e agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Amém, minhas irmãs Beatriz, Sara, paz de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, glória, glória, sempre damos ao Senhor. Este capítulo 23, do versículo 20 ao 24, diz assim, a minha Bíblia fala assim, Deus promete a posse da terra prometida. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouça a sua voz. Não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvides a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei o inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e os destruirei. E eu os destruirei. Não adorarás outros deuses, nem lhes dará culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirá totalmente e despedaçarás de todos a sua coluna. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos. Agradecemos ao Senhor por esta palavra de Êxodo, capítulo 23, do versículo 20 ao 24. Foi profetizada aqui. Vai ser compartilhada a partir de agora. E que em nome de Jesus eu diminua para que tu cresças. Que o Espírito Santo do Senhor entregue aquilo que o Senhor assim determinou. Que a tua palavra não vai voltar vazia antes de ser entregue aquilo que o Senhor preparou. Pai, obrigado. Obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo, bom dia a todos. Meus irmãos, é uma promessa da parte de Deus. E ele começa prometendo, eu não sei qual é o caminho, qual é a promessa que o Senhor falou e profetizou na tua vida. Mas o Senhor nessa madrugada nos traz essa promessa, que há um anjo que ele está enviando para ir adiante de nós. E esse anjo, irmãos, vem com o nome do Senhor, então é como se fosse ele. Então não se rebele com o que o Senhor vai instruir através dessa caminhada. O Senhor te levará de encontro àquilo que ele lhe prometeu. Ele indicará o caminho. Ele mostrará a cada um de nós como fazer e como chegar. Através desse anjo, através dessa luz, através de Deus, porque o anjo vem com o nome dele. É ele próprio. Mas ele dá um alerta, não se rebeles. Meu irmão, minha irmã, muitas das vezes a gente pede coisas ao Senhor e o Senhor nos direciona para um lado. A gente teima porque a gente não quer ir. Porque a gente está muitas das vezes com o nosso olhar espiritual fechado. A gente tem que estar com o nosso olhar espiritual aberto, que aquilo que o Senhor conduz, a partir do momento que Ele profetiza, que Ele dá uma promessa para um filho e filha dele, Ele conduz, Ele dirige, Ele sabe como chegar e vai lhe conduzir pelo melhor lugar, mesmo que às vezes você não ache que seja. Nunca diga não para o Senhor. O Senhor mandou você ficar, eu já dou sempre esse exemplo aqui. Se Ele mandar você ficar, você fica. Se Ele mandar você ir, você vai. Se Ele mandar você se calar, você se cale. Se Ele mandar você gritar, você grita. É assim que se obedece à voz do Senhor. E esse anjo
está sendo enviado e estava sendo enviado para expor o povo de Deus, para mostrar que eles iam chegar na terra que ele havia prometido. Então ele deu essa promessa, falou, olha, vai um anjo diante de ti, vai endireitando os caminhos, vai ali diante de ti, lutando, para que vocês cheguem onde eu determinei, para que vocês herdem a terra que eu prometi. Mas ouça eles, não se rebeles. Então o Senhor, irmãos, ao mesmo tempo que ele dá uma promessa, ele confirma uma promessa, ele fala, olha, mas cuidado, ouça o que ele fala, ouça o que eu estou mandando e faça. Porque aqui embaixo a gente vê, irmãos, que mesmo o Senhor falando, o Senhor fala, olha, eu vou lhe dar a terra, vocês vão chegar lá e vão herdar. E ele fala, né, que se assim a gente obedecer, todos os nossos inimigos serão inimigos de Deus, imagina. Todos os seus e os meus, os adversários que possam haver na nossa caminhada, vão ser adversários do Senhor. Então a vitória é certa. Mas não podemos esquecer que nós não podemos nos misturar. No meio da caminhada, nós não podemos começar a olhar para a esquerda e para a direita porque dá distração. E às vezes, como ele fala aqui, não adorarás os seus deuses. Por quê? Porque quando eles herdavam a terra, eles iam chegar lá, o povo dali tinha uma cultura. E muitos deles seriam escravos do povo de Deus. Escravos assim, iam trabalhar para eles. E eles cultuando os outros deuses. Mas o Senhor fala, olha, cuidado, é melhor quando eu entregar, vocês destruam tudo, joguem tudo fora, não se desvie. Não adore os deuses deles. Quebrem as colunas. Letícia, paz do Senhor, seja bem-vinda. Não compactue, não sente na mesa, não aceite, irmãos, manjares, às vezes, muito bonito que vem da mão do inimigo para te atrapalhar. Ouça a voz de Deus. Quando o Senhor te colocar no coração uma trava, meu irmão, minha irmã, ouça essa trava. Cuidado. Ontem o Senhor deu um alerta, não foi só para você, foi para mim também. Para a gente tomar cuidado com não se abrir demais, não se, sabe, se lançar, olha, não, sabe, esquecer de algumas coisas. Tem coisas, irmãos, porque ontem foi muito assim, que o Senhor, depois de sair daqui, o Senhor começou a revelando, falando, olha, mas você já tinha levado uma pancada, por que você ainda foi com os dois pés de novo? E eu falei a verdade, Senhor. Eu achei que estava mudando. Eu achei que estava mudando. Mas o Senhor mostrou, não está. Então vai com calma. Ele entende, irmãos, que a gente é humano. E a gente ama a nossa família, né? Não estou falando dos meus de casa, tá, irmãos? Parentes, né? A gente ama. E é difícil quando a gente, sabe, a gente vê, a gente quer abraçar, a gente quer fazer e depois fala, olha, meu Deus, só Deus. Então, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. Aqui é uma promessa da parte de Deus. Não é qualquer um que está diante de você, de mim, das nossas vidas. Há um anjo. Um anjo que o Senhor mandou, inclusive esse anjo leva o nome de Deus. Então, tudo que ele direcionar, que Deus falar, irmãos, obedeça. Irmã Fabiane, Deus abençoe, bom dia. Ouça, porque o Senhor está dizendo, eu vou entregar aquilo que eu prometi. E os adversários seus serão meus adversários. Os inimigos seus serão seus inimigos. A partir do momento que você ouça a minha voz. Então é melhor, irmão, sempre andar do lado do Senhor. A melhor coisa a se fazer é fazer parte da família de Deus. A melhor coisa a se fazer é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Porque assim, irmãos, o Senhor nos direciona. Ah, irmã, mas eu já fiz isso, já orei, porque a gente ouve muito, tá, irmãos, de pessoas que às vezes estão meio fora do caminho do Senhor. Ah, mas eu já fiz, não, olha, nossa, tão pior do que os do mundo. Mas o que você tem a ver? O que te importa se tem gente que se diz que está no nome do Senhor e está fazendo pior? Está fazendo pior do que o povo do mundo? Não nos importa, mas isso aí é eles e Deus, isso daí já está escrito, já são julgados pelo Senhor. Não ficou para mim e para você, então por quê? Não, aí eu não quero mais. E o que Deus tem de culpado se a pessoa fala que é de Deus e faz totalmente errado? É um testemunho ruim.
O Senhor fala aqui para que quando ele entregar a terra, que vai ter aquele monte de gente, aquele monte de nome, né? Jebuseu, deixa eu ler aqui, irmão, são muitos. Deixa eu achar aqui, fariseus, heteus, cananeus, os heveus, jebuseus, na terra, mas ele fala, olha, destruirei a todos, eu os destruirei. Mas o que ficar, não vá adorar os deuses, quebre as colunas desses deuses que estão lá, porque naquela época eles faziam colunas, faziam altares para esses deuses. E o Senhor falou, olha, eu vou destruir eles para entregar a terra para vocês, mas não se misture. E a gente sabe, né, irmãos, depois, mais para frente, quem tiver interesse, ler um pouco mais de êxodo do capítulo 23 em diante, vocês vão ver que o povo depois se mistura. Mas o Senhor havia avisado. Então, quando o Senhor dá um alerta, obedeça o anjo que vai diante de ti, que tem o nome do Senhor. E hoje, irmãos, é o próprio Deus, sabe, que fala muito, a maioria das vezes com a gente, e às vezes a gente não quer porque não é do jeito que a gente quer. Não importa se não é do jeito que a gente quer, o importa é que Deus está falando e a gente tem que obedecer. Ana Paula, paz do Senhor. O obedecer é melhor do que sacrificar. Porque quando a gente é desobediente, quem tiver interesse, irmãos, tem interesse de ler a palavra do Senhor, sinta esse desejo. Não é um livrinho de história, não. É um livro de profecia, de palavra, de ensinamento, de direcionamento para qualquer problema que a gente possa ter na nossa vida. O Senhor deixou aqui. Então leia, tenha essa vontade de meditar, porque depois o povo, Deus fala que eles fazem totalmente o contrário. E o que recai sobre eles lá na frente? 70 anos cativos, presos, aprisionados, um povo que o Senhor tirou com a mão forte do Egito. Entra, deslumbra, pisa o pé na terra prometida e depois começa a descer ladeira abaixo, virando as costas para o Senhor. Tá aqui, irmãos, não é por qualquer coisa escrito, não é para a gente ter como um norte, olha, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu faço. Para que a gente não venha cair nos mesmos erros que eles fizeram. Eles perderam muito, irmãos. Perderam muito de ter muito mais da parte de Deus, de ser mais cuidado, de mais abraçado, mais abençoado, mas por conta da rebeldia. Por conta de não olhar para Deus e muitas das vezes, irmãos, não ser grato. Sabe, um povo que Deus tirou da escravidão de lá do meio do Egito, uma terra desconhecida que não era deles, prometeu uma terra boa e verdadeiramente ele entregou, mas o povo no decorrer do caminho, irmãos, durante os percalços que eu comecei a falar aqui. Meu irmão, minha irmã, para chegar na nossa promessa tem percalços. Tem algumas coisas que acontecem, algumas adversidades, uns ventos. Mas em nome de Jesus, o Senhor, quando Ele nos dá uma promessa, Ele garante e cumpre. Ele manda um anjo, se for preciso, Ele mesmo desce para lhe defender. Mas não desista, não murmure, não saia da direção. Ouça o que Deus está dizendo. Tem promessa para mim, para a tua vida. É o Senhor aqui cumprindo, falando e profetizando para o povo. Eu vou entregar. E os teus inimigos, aquilo que se levantar diante de você para vir tentar te parar, eu vou destruir. Não é você que vai destruir, é o Senhor. Mas vê que Ele também delega algo àqueles que vão receber. Mas eu digo, eu destruirei os teus inimigos, eu destruirei o povo, as coisas que se levantarem diante de ti, desde que você não se misture com eles, com nada deles. Então o Senhor, Ele faz a parte dele, mas Ele também delega uma parte para a gente. Qual é a nossa parte? Irmão, qual é a nossa parte até a hora da vitória chegar na minha vida, daquilo que o Senhor prometeu na minha vida? É orar, é clamar, é meditar. Quando tiver difícil, busque a Deus, não vá buscar outras coisas, ouvir palavras de pessoas que não têm nada para lhe ensinar. Não sentar em mesa que fala e faz coisas que às vezes não condiz com aquilo que Deus quer. Não pôr o pé em lugares que você sabe que Deus não entra contigo.
São coisas, irmãos, que ficou para nós fazer. O que Deus tem que fazer, Ele faz. Mas o que é para a gente fazer, a gente tem que fazer. E o povo aqui recebe essa promessa. E o Senhor está trazendo essa promessa para mim e para você nessa madrugada. Não é só lá no passado. Nosso Deus continua sendo o mesmo hoje e continuará até o dia da vinda dele. Porque aí quando ele voltar, aí é outra história. Ele vem como juiz para julgar, para ver quem permaneceu, quem não permaneceu. Mas até lá, irmãos, ele continua fazendo. Vídeos para edificação. A paz de Deus seja bem-vinda. Então confia. Não duvide que Deus é por ti. Deus é aquele que muda a história. Deus é aquele que transforma. Deus é aquele que faz. Então nós só temos que agradecer, tá bom? Vou ler de novo o primeiro versículo, irmãos, que para mim é lindo e eu creio para vocês também. E guardem na tábua do coração de vocês. Eis que eu envio um anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que eu tenho preparado. Olha que coisa linda da parte do nosso Deus. Ele envia um anjo diante da gente para nos guardar, para nos conduzir para o lugar que Deus preparou. Deus tem um lugar preparado, o lugar da nossa promessa. Já tem dia, já tem hora, já tem lugar. Agora, até a gente chegar esse dia, essa hora, irmãos, a gente tem que continuar marchando, para quando chegar lá de pé, chegar lá, estarmos de pé, estender as nossas mãos e receber. Tá bom, irmãos? Não fique pelo meio do caminho. BBWJ, a paz de Deus seja bem-vindo. Não fique pelo caminho, sentado, às vezes largado, esperando alguém te passar, puxar pela mão e te levantar. Não, meu amado. Não, minha amada. Levante-se. Pegue os cacos, se está em cacos, pega os caquinhos, nem que for devagarinho, dá um passo atrás do outro, até que o Senhor vai lhe fortalecendo e depois quando você vê, você já está correndo. Você nem se olhar para trás, você fala, meu Senhor, como eu estava e olha como eu estou. Você vai correr, irmãos, como uma coça. Vai correr, não vai se cansar, não vai se fatigar. Irmã Malu, a paz de Deus, irmã, seja bem-vinda, viu? Então, em nome de Jesus, irmãos, ouça a voz do Senhor. Ele está colocando um anjo adiante de ti. Tá bom, irmãos? Glória a Deus. Nós já vamos orar. E o Senhor é Deus, é poderoso para fazer muito mais na minha vida e na tua vida. Eu sei que muitos estão necessitados aqui, sabe, de um já de Deus. Mas há necessidade de confiar. Se Deus está dizendo que Ele vai colocar um anjo, Ele vai colocar. Irmão, diante da minha casa aqui, tem um anjo, o Senhor me mostrou esse anjo em sonho. Sabe, irmãos, e até em câmera lenta. Eu ia passar correndo. Mas o Senhor me mostrou eu andando em câmera lenta, irmãos. E esse anjo parado diante da minha casa, com as mãos estendidas. E uns raios caíam, sabe? Vi umas flechas, umas coisas. E ele ia aparando. E quando eu passava, ele ainda olhava para mim assim, sabe? Virava a cabeça assim. Irmãos, uma coisa muito linda. O Senhor faz a mesma coisa com qualquer um que crê. Se você crê, Deus colocará um anjo verdadeiramente adiante de ti. É o que vai lhe proteger dos dardos inflamados do inimigo, das línguas que se levantam contra ti, daqueles que, sabe, apunhalam, que traem, que falam de ti, que te vendem por pouca coisa. Sabe, o que não te valoriza, que te humilha. Deus é Deus, irmãos. Ele coloca um anjo diante de nós e nós vamos vencer. Você vai vencer. Porque o Senhor faz assim. Ele põe. Lá no Salmo 91, versículo 11, não é? Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. E é assim que aqui ele também está confirmando. Ele coloca. Creia somente. Seja bem-vindo, irmão. Não está aparecendo sua live. Irmã, eu não sei, eu vi uma moça reclamando também, falando, né, que eles não estão entregando e a gente tem que orar muito, irmãos. Eu tenho visto alguns irmãos que pregam a palavra também, estão tendo muitos problemas porque não está sendo entregue as lives, as pessoas não estão vindo. Tem que orar, irmãos, eu oro, porque o que é de Deus, foi Ele que trouxe, então é Ele que direciona. Então, eu sei que Deus é Deus. E essas coisas que o homem tenta fazer para barreirar a palavra de Deus, vai cair por terra em nome de Jesus.
Viu, irmão Malu? Mas amanhã, mais tarde, quando eu fizer live, a próxima live, eu compartilho, eu mando para a irmã, tá bom? Eu me esqueci foi de mandar para a irmã Corália hoje. E em nome de Jesus, eu sei que a hora e o dia vai estar marcado aqui, não se preocupe, tá? Em nome de Jesus, seja bem-vindo. Então, meu irmão, tem promessa para nós hoje. O Senhor está colocando um anjo diante de você. Tá difícil, estava difícil, não estava? Pois é, o Senhor está colocando um anjo para ir colocando as coisas no lugar para você continuar andando. E você vai de encontro sim à sua promessa. Nós iremos de encontro às nossas promessas, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Este capítulo 23, do versículo 20 ao 24, nós lemos aqui. Mas antes de orar, irmãos, eu vou ler uma outra palavra, que foi que eu meditei um pouco antes de começar aqui, que é Isaías. Isaías 42, versículo 16, que diz assim, é quase a mesma coisa, mas para confirmar, que às vezes a pessoa não entende, nenhum vai entender nem outro, porque Deus está dizendo aqui, Ele vai colocar, Ele vai endireitar, Ele vai fazer, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Diz assim, Isaías 42, versículo 16, diz assim, guardarei os cegos por um caminho que eles não conhecem, falo-eis andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos vão ser planos. Essas coisas lhe farei, e jamais os desampararei. Até os cegos, irmãos, o Senhor vai guiar. Os cegos que no meio da trajetória entender que há um Deus que direciona, um Deus que não muda, um Deus que não desampara. Ele traz luz na escuridão de muitas vidas. Meu cunhado faleceu. Ai, meus sentimentos, viu, irmã Malu? Terça foi o enterro. Meus sentimentos, eu também passei, né? Esses dias, vai fazer um mês agora, domingo, da partida também do meu cunhado, irmão do meu esposo. E agradeço pelas orações por ele. Mas em nome de Jesus, viu, irmã, que o Senhor console a família, em nome do Senhor, porque o Senhor envia o Espírito Santo de Deus para consolar. E assim como eu estou dizendo aqui, eu passei esses dias, falei com as irmãs aqui, que o Senhor enviou verdadeiramente um bálsamo, irmãos, uma força para a gente continuar. Porque foi bem antes da Páscoa, ele ia fazer 58 anos. No dia que ele fez 58 anos, e fazia 7 dias que ele tinha falecido. Então, para a gente foi um pedaço que falta, teve a Páscoa, faltava alguém, vai ter outras festividades, esse ano sempre ainda vai estar muito forte, mas o Senhor é Deus que consola e que conforta. Que assim será também, tá, irmã Malu, no meio da sua família, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então, meus irmãos, Deus tem promessa. Na hora da adversidade, nos pedregulhos, nas pedras, nos espinhos que possam estar adiante de você, mas antes de estar adiante de você vai ter um anjo que vai destruir, que vai mudar a história, vai mudar o caminho e vai nos levar aonde o Senhor já preparou para mim, para você. Tá bom, irmãos? Vamos crer somente, confiar no Senhor. Este capítulo 23, do versículo 20 ao 24, Isaías 42, versículo 16. Tá bom, irmãos? E se sentir desejo, vontade, leia inteiro, porque tem promessa de Deus também para mim e para as suas vidas. Tá bom? Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa bela palavra, vamos louvar a Deus por mais um dia. Hoje eu estava no meu banheiro, quando eu terminei, estava tomando banho, e o Senhor me lembrando daquele corinho, firme nas promessas do Senhor, firme nas promessas do meu Salvador. A gente tem que ser firme, irmãos. É firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. É isso que o Senhor quer de mim e de você. A gente ficar firme, a gente confiar. Em meio às batalhas que todos nós vamos travar até o dia da vinda dele ou o dia que nós partirmos dessa terra, nós temos que estar firmes. Firmes nas promessas do Senhor. Firmes, seguros na mão de Deus. Firmes porque Ele é bom. Ele é bom o tempo todo e todo o tempo Deus é bom. Tá bom, irmãos? Vamos orar e vamos agradecer esse Deus poderoso e glorioso em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor.
Pai amado, Pai bendito, é tão bom sentir a Tua presença, é tão bom se alegrar e sentir uma alegria que nós sabemos que vem do Senhor. Obrigado, Pai, porque não há bens materiais, não há nada que a gente deseje que seja melhor do que sentir a Tua presença. Obrigado, meu Deus, por cada vida que está aqui, por cada família que está no caderno de oração, por cada vida que vai ouvir mais tarde essa live, que vai ouvir aqui no grupo, que vai ouvir, não sei, aonde for, onde chegar. Que em nome de Jesus eles sejam tocados também com essa presença que eu estou sentindo e que eu creio que minhas irmãs também estão sentindo. É uma alegria de sentir a Tua presença. É uma alegria de saber que o Senhor está no nosso meio. É uma alegria saber que o Senhor é um Deus de promessas e o Senhor cumpre a Sua palavra. Obrigado pelas promessas. Obrigado pelo anjo, Pai, que o Senhor coloca diante de nós. Eu só louvo ao Senhor o anjo que o Senhor já me mostrou há muito tempo atrás, que está aqui diante da minha casa. Que meus irmãos e minhas irmãs também tenham um privilégio de ver. Que o Senhor mostre a eles esse anjo que o Senhor coloca diante de nós, para nos levar no lugar que o Senhor preparou, de encontro à promessa, de encontro àquilo que o Senhor tem e escreveu para mim e para minhas irmãs e meus irmãos. Eu louvo ao Senhor por cada família, eu louvo ao Senhor por cada um, em nome de Jesus. Coloco, Pai, também diante de Ti, não só os que eu já falei na oração do início, como eu coloco o irmão Abel, a irmã Sara. Pai, em nome do Senhor, é uma família que também está enlutada, mas precisa da força do Senhor, precisa de um direcionamento, precisa de cura, de libertação, Pai, em nome de Jesus, de salvação e de um norte, de uma direção do Senhor. Abre as janelas dos céus, Pai, para os Teus filhos. Ajuda com que eles possam andar e se levantar, porque eu sei que a dor da saudade sempre vai existir, mas o Senhor é um Deus que nos conduz, porque nós temos que continuar caminhando. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, consola e conforta todas as famílias, não só a família da irmã Malu, da irmã Arenilda, que partiu, da minha família, da família de cada irmão e irmã aqui, que teve um ente querido que partiu, ou que partiu durante a madrugada, que partiu no dia de ontem. Pai, em nome de Jesus, consola. Onde houver alguém agora chorando os seus que perderam, Pai, visita, leva ali a força. Leva ali o consolo, leva ali para o bálsamo, leva ali uma força espiritual para que esses possam entender que eles partiram, mas dormiram no Senhor e logo em breve nós vamos encontrá-los. Pai, eu só tenho a agradecer. Eu louvo ao Senhor por cada família, cada vida, cada oração, cada clamor, cada pedido nesse dia. Não só do Lucas, da irmã Raquel, pela Gabriela. Pai, em nome de Jesus, de todos, que da Michele, da Dona Teresa, da Glaucia, do William, da Bianca, da Rejane, do Edmilson, Pai, em nome de Jesus, de todos, do Flávio, Pai, principalmente, do irmão da Nina, minha amiga, Pai, em nome de Jesus, visita essas vidas, visita meu esposo, meu filho, Pai, vai de encontro, Pai, a vida de todos eles, dos nossos entes queridos, dos filhos e filhas da irmã Rosa, do esposo da irmã Gilvanete, da família dela, do Gilberto, eu acho que é Gilberto, da Eliane, do Mateus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus. Deus para ir lá, para mudar. Pai, em nome de Jesus, a vida. Transformar. E aquilo que muitos disseram que era impossível, vai se tornar possível, profetiza em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado por cada copo com água, Pai, onde eu creio que o Senhor está colocando o teu poder agora, para libertar, para curar, para transformar. Mas eu peço, Pai, encarecidamente, em clamor mesmo, Pai, para salvar, porque as vidas precisam ser salvas. Quantas pessoas, quantos jovens estão se perdendo, quantas famílias, Pai, aquele bebê, Senhor, que foi deixado aí num terreno que o cachorro pegou, que faleceu. Pai, em nome de Jesus, que crueldade. Tantas pessoas querendo uma criança, um bebê, porque não... Olha, só o Senhor, mas está escrito que o mal ia se multiplicar perto do dia da tua vinda. Pai, mas nos ajude, Senhor, a não se acostumar com essas coisas e sempre aclamar ao Senhor misericórdia.
Misericórdia, Senhor, para muitas mulheres e homens que estão aí, Pai, passando abusos, violências domésticas, porque não é só mulher que sofre violência doméstica, tem muita mulher também fazendo violência doméstica contra os seus esposos, às vezes contra um filho e filha. Pai, em nome de Jesus, visita, dá o livramento, dá o escape em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito também, visita todos os seus filhos e filhas, aqueles que estão perdidos nos vícios da droga, do cigarro, da bebida. O Senhor é um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que transforma. Liberta e transforma a vida destes, Pai. Pai, em nome de Jesus, para que eles possam fazer parte da nossa família, que eles possam ser testemunho vivo do Teu milagre em nome de Jesus. Visita os hospitais, as cadeias, as casas de acolhimento, os asilos, os orfanatos, Pai, porque tem tantas pessoas precisando de Ti. Visita, Pai, todas as alas hospitalárias, todas, desde a pequena infância até o adulto. Onde tem alguém, Pai, nesse momento, que está desenganado pelos médicos, que os médicos já disseram que não tem jeito. Pai, envia os Teus anjos lá, Senhor, em nome de Jesus, para fazer o milagre, para transformar essa vida em um testemunho da Tua presença, do Teu poder e da Tua graça, porque muitos, Pai, precisam muitas das vezes vir testemunhos para poder se levantar. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos dos cegos, não deixa com que eles ficam andando no escuro, andando daqui para ali, para acolá, mas sim que eles olhem em linha reta para o Senhor e não se desviem dos Teus caminhos. Deus amado, Deus bendito, visita a nossa nação, visita o nosso povo, visita, Pai, as nações espalhadas nessa terra onde houver um ser vivente. Pai, em nome de Jesus, dá o livramento. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente passando por dificuldades, passando por perseguições, passando por lutas, mas o Senhor é um Deus que dá vitória. Obrigado pela palavra de hoje, que é uma palavra de vitória, tanto a de Isaías, capítulo 42, do versículo 16, como também de Êxodo 23, do versículo 20 ao 24. São palavras de promessas. Nós tomamos posse de todas elas em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre, porque creio que assim está sendo feito para a honra e glória do Senhor. Eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, minhas irmãs. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Obrigado, viu, minhas irmãs, porque essa força, essa alegria, essa palavra veio de Deus porque vocês oraram por mim. Quem estava aqui ontem, eu acredito que orou por mim, intercedeu pela minha vida, porque eu senti. E a irmã Patrícia hoje foi agente também de milagres, assim como a irmã Márcia ontem, trazendo o testemunho do primo dela que aceitou Jesus, mesmo na condição que ele está. Mas o Senhor é Deus que Ele escolhe, Ele que escolhe. E a gente não tem como dizer não. Não importa o caminho que a gente trilhou, que às vezes, muitas das vezes, o caminho a gente trilha, mas o Senhor traz. Porque quando Ele tem marca e tem promessa, não tem jeito. Vem e vem mesmo. E em nome de Jesus, que assim sejam mais. Você que está afastado do Senhor, que por algum motivo, não importa o motivo, a gente não pode, irmãos, deixar de servir a Deus e de acreditar no Senhor. Porque eu vejo muita gente machucada, entra dentro de lugares, depois sai e não querem saber mais do Senhor. Mas a gente não pode, irmãos, fazer isso, porque o Senhor sempre é o nosso Deus. Ele não merece, Ele morreu, Jesus Cristo morreu por mim e por você. E Ele não merece que a gente, por conta de coisas, ou porque alguém não tem um testemunho adequado, ou não, não quero mais. Não, irmão, continua olhando para o Senhor. Sabe por que muitos fazem isso? Porque não estão olhando para o Senhor, estão olhando para a placa, para o ministério, para o pastor, para o apóstolo, para o bispo, para isso e aquilo outro. Aí quando acontece um escândalo, aí desvia todo mundo, ninguém quer saber. Não, eu sempre falo aqui, meu irmão, se firme primeiro no Senhor. Se firme, conheça quem é Deus e depois o Deus vai lhe conduzir o lugar onde você tem que estar. E ali você vai ver que tem a presença de Deus. E mesmo se acontecer qualquer coisa ali, meu irmão, minha irmã, nunca desista do Senhor. Porque é dele, tudo é para ele, tudo vem dele e tudo está no controle dele. Então, toda a honra e toda a glória nós damos a esse Deus. E não podemos desviar nenhuma risquinha. E é o que eu creio e eu profetizo sobre a vida de vocês também. Tá bom? Obrigado pelas orações. Continue orando em nome do Senhor. Logo em breve, irmãos, vamos ter um propósito da parte de Deus. Estou esperando o Senhor falar mais. Quando o Senhor falar, eu falo aqui. A gente vai também fazer
propósito, porque sempre é bom, irmãos, fazer uns propósitos, fazer votos com o Senhor, se aliançar com Ele, porque Ele é bom. E Ele sempre, sempre nos revela muitas coisas. Ele nos fortalece, porque assim a gente dentro de propósito, irmãos, não é de dinheiro não, tá, irmãos? É propósito mesmo. Propósito da gente fazer com Deus, a gente faz, né, o nosso propósito. Aí cada um tem o seu coração, mas estou dizendo assim a princípio, porque é o que eu gosto de fazer. Porque a gente acaba lançando mais, sabe, irmãos? Porque a gente tá naquele propósito, não, hoje eu não posso esquecer, então você, sei lá, acho que dobra, sabe? A gente orar mais, a gente buscar mais. Eu gosto. Então, quando Deus prepara, eu sempre gosto mesmo. Então, Ele tem falado e eu estou esperando, tá, irmãos? A data, o momento, os dias, e a gente vai estar junto, eu creio, em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Fiquem com Deus. Os irmãos da live esperem um pouquinho. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Uma quinta-feira abençoada para todos nós e até mais tarde, em nome de Jesus. Paz de Deus.